Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Bacana, obrigada. Vamos lá. Vamos aguardar a entrada da Leia para fazer o convite para a entrada dela. Estou aqui conversando com a Leia via Instagram para ela entrar na live, para a gente poder começar a nossa atividade, o nosso momento. Vamos lá, boa noite a todas, todas, todos. Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Este projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar a todos a ficarem em casa durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo, PROAC e Lei de Incentivo à Cultura. Enquanto a Leia vai entrando, eu vou aproveitar para me apresentar. Meu nome é Daniela, sou formada em Ciências da Informação e da Documentação, com habilitação em biblioteconomia, aqui pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Sou especialista em letramento e alfabetização, tenho experiência com clubes de leitura, inclusive dentro do sistema. Olá, vamos lá, dentro do sistema prisional. Me envolvo ativamente em projetos com recorte social, sou norteada pela escrita de mulheres negras e por uma educação emancipadora e descolonizada. Para finalizar, atuo há mais de 10 anos em biblioteca escolar. Vamos lá. Vamos dar continuidade enquanto a Leia não aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos encontrar a Leia. Vamos esperar mais uns minutinhos aí para ela entrar. A Leia está entrando. Olá! Olá, deu Gente, certo, que Gente, bacana. mil perdões pelo atraso. Eu me confundi, assim, com as coisas. Eu não, nem sabia o que eu estava fazendo. Eu tô de ponta cabeça para vocês? Tá. Vira, deixa tá na horizontal, deixa na Peraí, vertical, tá na horizontal. assim fica melhor, né? Ah, então, pera só um Melhor. minutinho. Leia, posso ir Gente, te apresentando enquanto você pode, vai se pode, fica à organizando aí? vontade. Posso? Bacana, vamos Pode. lá. A Leia, nossa convidada, é Renata. bibliotecária e mestranda em Ciências da Informação pelo PPGCI ECA USP, pesquisa as bibliotecas em presídios, faz parte do grupo de pesquisa paralelo, estudando as relações entre biblioteca e prisão, e atua como voluntária na pastoral carcerária e na Associação de Familiares e Amigos de Presos Ampar. Leia, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero ler um breve trecho do livro Audre Lorde, que chegou para mim ontem. Então, eu quero aproveitar para a gente ler essa publicação, que está mega recente, tem referências valiosas, né?
A Audre Lorde é escritora, bibliotecária, ativista, enfim. A Audre foi questionada durante uma conferência sobre quando a ignorância vai acabar. E ela responde que a ignorância vai acabar quando começarmos a buscar o conhecimento em nosso interior e a confiar nele, quando ousarmos mergulhar no caos que precede o entendimento e voltarmos com novas ferramentas destinadas à ação e mudança. Pois dentro desse conhecimento profundo, nossas visões são abastecidas e são elas que estabelecem os fundamentos para as nossas ações e para o nosso futuro. Leia, vamos lá, vamos começar nossa conversa de fato. Vou começar com aquela pergunta fatídica, né? Por que você decidiu ser bibliotecária? Como surgiu a motivação durante a graduação para você se debruçar sobre o tema bibliotecas prisionais? E quais penitenciárias você já desenvolveu o seu trabalho? Primeiramente, boa noite. Obrigada, Dani. Obrigada à Fundação pelo convite. Principalmente a Carol Gregório pela menção e pelo fortalecimento, livros, né, de tudo que a gente anda fazendo. Mais uma vez, desculpem pelo atraso. Bom, hoje é seu aniversário, parabéns! Hoje é meu aniversário, gente. Tudo dando errado. Mercúrio é Mercúrio que fica retrógrado? Júpiter? Sei lá, não sei, não entendo. Eu acho que é então tá tudo dando errado. Mas vai dar certo. Bom, o interesse pela biblioteconomia, ele começou no ensino médio. Eu tive uma relação na escola, no ensino médio, uma relação muito, muito próxima com a biblioteca. Era um espaço assim, que eu frequentei bastante, só que não tinha bibliotecário. Aliás, eu nem sabia o que era bibliotecário. E aí a diretora gostava muito de mim, ela me dava a chave, eu entrava na biblioteca sozinha, assim. E aí, mano, eu fiz várias coisas bem erradas, tipo, eu comecei a pegar os livros. Eu e vários coleguinhas nerds, a gente pegava os livros e eles nunca mais voltaram. Mas, enfim, coisas da vida. E aí a relação com a biblioteca, ela começou, assim, de uma maneira meio errada, né? Porque eu não usava a biblioteca, eu saqueava a biblioteca. Mas ainda assim, eu fiquei muito interessada, eu fazendo as piores indicações. Eu fazia tudo... Mesmo assim, foi um lugar que eu me encontrei, assim, né? Que eu tive bastante afinidade. E aí, quando eu descobri que havia um curso de biblioteconomia, foi uma escolha um pouco natural, né? E aí, enfim, quando eu estava no primeiro ano, eu estava assistindo um filme, que é O Prisioneiro da Grade de Ferro, que eu super indico, é um documentário que foi filmado por pessoas que estavam em privação de liberdade no Carandiru, com a direção do Paulo Sacramento. E aí, esse filme, como ele foi gravado pelos próprios internos, né? Eles tiveram uma penetração na unidade, nas salas, nos espaços, muito grande. Então, é um filme que mostra quanto que aquela unidade, né, aquele complexo prisional era grande e como, assim, vários tipos de religião. Mostrou, sei lá, rituais satânicos, rodas de candomblé, a missa, a igreja. E aí, numa dessas cenas, eles filmaram uma prateleira de livros, assim. E aí, toda vez que eu lembro, volta aquele mesmo arrepio, assim, eu com 17 anos me perguntando, nossa, mas tem biblioteca em presídio? E aí essa pergunta gerou outras perguntas e até hoje eu vivo perguntando, né, o que é a biblioteca em presídio, só que agora com algumas perguntas um pouco mais formuladas, assim, um pouco mais aprofundadas sobre a temática. Bacana, Leia. Legal, vamos para os nossos próximos tópicos. Aquela perguntinha, né, Leia, que dá aquele nozinho na garganta. Como é para você, enquanto mulher negra, pesquisadora, ocupar esse espaço dentro do sistema prisional, esse espaço de pesquisadora? Assim, eu venho cada vez mais refletindo sobre um pouco sobre o que foi essa minha trajetória, o que vem sendo essa minha trajetória. Hoje, com enfim, a consciência que eu tenho hoje do que é ser uma mulher negra na nossa sociedade, eu consigo perceber alguns comentários que eu fui escutando ao longo desse percurso, né? Tanto dos meus professores, quanto dos meus colegas, quanto as coisas que eu ouvi na penitenciária. Um professor meu na universidade perguntou bem no começo, assim, mas por que biblioteca em presídio? Você tem parente preso?
E eu conversei sobre isso com uma colega branca, ela nunca ouviu essa pergunta. Aí outro professor no mesmo departamento, na mesma universidade, tá? Que vocês sabem qual é, perguntou assim, mas por que biblioteca em presídio? Por que você está pensando no presídio masculino? Freud explica, né? E, pois é, teve essa situação, assim, para a sala toda ouvir. O outro ainda teve, né, um pouco de noção, perguntou pelo menos numa conversa privada, né, mas o professor perguntou em público. E aí, nas unidades prisionais, teve alguns momentos que eu fui sempre lida como você tá aqui, você é parente de preso, né? Eu cheguei na porta de uma unidade uma vez, e aí eu falei, tem uma reunião com o diretor hoje. Mas qual que é o nome do preso que você veio conversar? Falei, não, então é que eu sou uma pesquisadora. E aí, assim, a prisão, assim como os outros lugares de marginalidade, né, onde são deixadas as pessoas marginalizadas, assim como a periferia também, ela acaba sendo um lugar para onde pessoas como eu, com corpos como o meu, são lugares para onde essas pessoas são relegadas. Então, se eu tô lá, assim, com esse rostinho, né, com certeza eu sou parente daquelas pessoas que eles estão lá mantendo em privação. Então, essa associação sempre foi muito, assim, eu tenho percebido cada vez mais o quanto que ela veio sendo forte, mas também rolou um processo de entendimento, de questionamento o que me faz diferente de uma mulher presa. Eu, com agora, recém-completados 26 anos, que hoje estou na pós-graduação fazendo mestrado, mas foi porque, assim, eu dei sorte, né? Porque poderia ter acontecido, enfim, qualquer processo desses que são aleatórios, desses sistemas de justiça seletivo que a gente tem e que relega essas pessoas à prisão. Então, viver essa experiência enquanto mulher negra e periférica me ajudou também a me entender enquanto pessoa no mundo, enquanto sujeito, enquanto cidadã. É um processo, assim, de uma grande aprendizagem e de muito questionamento sobre essa sociedade que a gente vive. Com certeza. É um lugar de fala, né? Total. Total. Leia, pensando sobre a sua pesquisa, né? Você aborda a prisão enquanto produto histórico, social, a prisão como instrumento de punição, correto? Uhum. E você pode falar, por Ah, favor. então, eu gosto sempre de destacar que a prisão, ela não é um dado da natureza, ela não surgiu a prisão, assim, quando, né, surgiu a humanidade. A prisão, ela é um produto histórico e social, ela é resultado de, enfim, algumas mudanças que ocorreram na maneira como a punição e o tratamento a esses ditos criminosos foi sendo dado de maneira diferente ao longo da história. Então, primeiro a gente tem os suplícios, né, que quando as pessoas elas eram punidas corporalmente, e a prisão ela passa a ser uma outra fase quando a punição ela deixa de incidir sobre o corpo e passa a incidir sobre a alma. Então, o meu corpo não é mais o objeto direto da punição, não vai ser o meu braço que vai ser decepado se eu tiver, sei lá, roubado 1 quilo de manteiga. O que vai acontecer é que eu vou ser aprisionada, eu vou ter retido a minha liberdade, o meu poder de decisão, eu vou ter a minha autonomia reduzida. Basicamente, o corpo passa a ser um meio de punição e não exatamente um fim. E eu acho que é muito importante que a gente entenda a prisão enquanto resultado desse processo histórico, porque assim como ela foi construída, e assim se apresenta para nós, ela também pode ser repensada ou redesenhada. Na verdade, para mim, ela tem que ser abolida. Mas isso também pode ser assunto para uma outra live. E eu acho que é importante que a gente entenda esse percurso e a maneira como ele foi se moldando, né? A Angela Davis, ela fala de um contínuo que existe entre as colônias, depois o colonialismo, a escravidão e a prisão. A gente relega para a prisão os mesmos corpos que há anos atrás eram escravizados. A gente coloca na prisão, ainda assim, esses mesmos corpos que a gente não aceita, não sabe como lidar, ou não vê utilidade, ou não vê como ser humano, né? Porque as pessoas negras ainda lutam para serem reconhecidas enquanto seres humanos.
Então, é sempre bom a gente repensar o que que é a prisão, a quem ela se destina e se de fato ela cumpre o que ela se propõe a fazer, né? Atualmente, a prisão ela é entendida como um lugar de retribuição do mal que foi causado e de regeneração do sujeito. Eu não sei se vocês têm essa percepção da prisão, né? E aí fica a pergunta para quem está vendo, fica a pergunta para a Dani, de Sim, que maneira porque que a a gente prisão percebe a prisão e não é se a aquele gente lugar que considera que ela vai. realmente cumpre um papel. Desculpa. Porque Acho a que deu um prisão não é delay. aquele lugar que recupera, né? A gente entende, eu pelo menos entendo como a prisão não é aquele lugar que recupera, né? E aí sempre fica o questionamento por que ela existe, né? Em que moldes ela existe no Brasil? Por que no Brasil se prende tanto? Porque alguns corpos no Brasil ocupam este espaço. Nós temos a terceira maior população carcerária, 60% das pessoas em privação de liberdade são negras. Então, é um quadro muito específico, um projeto muito bem feito, né? Para essas pessoas, né? Infelizmente, é um projeto muito bem sucedido, né? Por isso nós temos essa quantidade de pessoas encarceradas, a gente entende como a punição, né, como o medo, como a vingança social, essa questão da cadeia no Brasil, do encarceramento, né? E é Eu um acho que é problema importante, social, né? Todos nós temos que discutir isso. com certeza. Eu acho que é importante também pensar que a prisão ela cumpre um papel de controle social. Então, ela tá ali para meio que balizar a nossa relação aqui no extramuros, né? A prisão, ela exerce essa influência, ela gera esse medo e ela demarca um espaço, que é o da punição, justamente, e é simbólico, né? Essa influência que ela exerce sobre nós aqui, que estamos em liberdade, né? Essa noção de que existe a possibilidade da gente estar lá também. Só que aí quando a gente para repensar a constituição da nossa sociedade, a gente vai entender que a prisão não é para todo mundo. Né? No discurso ela é para todo mundo, mas na prática ela é para pessoas específicas, como, sei lá, o caso da juíza de Cuiabá. Né? Não preciso explicar muito, acho que todo mundo está minimamente inteirado para saber qual foi a justificativa para a condenação de 14 anos. É negro, está associado ao crime, então é isso. E ser citado E 4 vezes, né? Tem toda uma questão muito simbólica, né? sim, e eu acho que também é importante entender que no sistema econômico que a gente vive, a prisão ela é necessária, o capitalismo precisa da prisão. A gente precisa, da mesma maneira como a gente precisa ter pessoas ganhando muito pouco para que algumas lucrem muito, a gente também precisa da prisão, porque o nosso sistema econômico ele controla os meios de produção, e aí a gente tem o Estado que está ali para manter a ordem, e a prisão é esse o lugar para onde a gente vai mandar essas pessoas que ou não são, essas pessoas que são ou inadaptáveis, né, a esse nosso sistema, as pessoas que não aceitam trabalhar para ganhar R$ 900, então a gente vai mandar elas para a cadeia. Basicamente é isso, Sim. assim. Não tem A como gente pensar, criminaliza a como não. pobreza, né? É criminalizar a pobreza, né? Sim, exatamente. E para manter o É controle isso. sobre essas pessoas, né, sobre os que estão aqui fora, para que eles não tenham medo dessa prática. Mas esse discurso também ainda é bastante questionado, assim, essa funcionalidade, né? Na real, a gente entende que é um local de privação, de tortura e de, enfim, maus tratos mesmo dessas pessoas que, por carregarem essa cor de pele, já tem esse destino quase como certo mesmo. E a retirada de direito, né? Uma questão é você estar privado da sua liberdade, outra questão é você não ter os seus direitos garantidos, né? Não ter direito à educação, à saúde, a uma morada decente, né? Durante esse período. Então, eu acho que a que é bom lembrar também, Dani, que essas pessoas que na prisão perdem esse direito à educação, à saúde, saneamento, dignidade, elas muitas vezes já tiveram esses direitos negados ao longo de toda a vida. Sim. Não é a partir daquele momento de aprisionamento que a pessoa vai deixar de ter acesso à educação, por exemplo. Ou muito pelo contrário, a gente encontra muitos casos de pessoas que pela primeira vez na prisão foi ter acesso a um livro,
foi entrar numa biblioteca, foi à escola, mas eu acho que com a escola, acho que minimamente ainda assim tem grupo que tem acesso, mas a bens culturais, a todo esse patrimônio cultural e a todo esse circuito cultural que a gente tem acesso, muitas dessas pessoas não tiveram essa vivência. Por sorte, eu estudei numa escola que tinha biblioteca, mas a minha irmã estudou na escola, eu estudei na escola da prefeitura, minha irmã estudou na escola do estado, na mesma rua, e na escola que ela estudou não tinha biblioteca, assim, tinha sala de leitura, né? Então, às vezes assim, uma linha muito tênue que separa uma experiência dos sujeitos na periferia, né? E essas pessoas que vão para a prisão também não têm esses acessos. Não é só uma questão de eu perdi os direitos quando entrei na cadeia. Esses direitos foram negados ao longo de toda a vida. Antes, né? Sim. Exatamente. E eu acho que eu tive, contato com muitas pessoas que disseram isso. Aí teve uma detenta de uma penitenciária que eu fiz uma pesquisa, que ela disse, na cidade que eu morava tinha uma biblioteca, e eu fui lá porque eu achava o prédio muito bonito. Então eu entrei, dei uma volta e saí. Essa foi a experiência dela com a biblioteca ao longo de toda a vida. Ela não se sentia parte daquele lugar, ela não sentia que ela tinha direito a estar ali, e ela não pertencia àquele lugar. E ela só foi desenvolver minimamente essa relação na prisão. Enfim, a partir do momento que ela foi aprisionada. E ela foi aprisionada, assim, muito mais velha, ela tinha mais de 40 anos já. Tem muitos casos de pessoas que vão presas muito cedo, né, com 18 anos já. Encontrei várias pessoas, assim, muitos homens, né, mulheres, geralmente elas eram mais velhas. E essa era um caso, assim, ela tinha filhos adultos já, e ela nunca tinha entrado numa biblioteca. Leia, nós falamos sobre os impactos do aprisionamento, né, e a questão dos acessos, né, da apropriação social da informação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a leitura e a escrita propriamente dentro do sistema prisional, como você lidou com ela, com a questão da leitura e da escrita. Partilhe um pouco conosco sobre as mini-biografias, que é algo que eu fiquei muito interessada, né? Porque aí a gente coloca a pessoa em privação de liberdade na situação de produtor da sua própria história, sujeito de sua própria história, né? E é nesse sentido. Então, eu acho que é bom destacar que há dois aspectos dos efeitos que são causados pelo aprisionamento, assim. Uma gama muito grande de efeitos, né? E que, enfim, eu não tenho nem propriedade para falar muito sobre isso, porque entra em questões muito, muito voltadas para a psicologia, mas eu posso destacar dois, e são esses dois que têm relação com a leitura e com a escrita na prisão, nessa perspectiva de pesquisa que eu tenho adotado, né? A prisão, ela retira o indivíduo da posição de sujeito, ou seja, através de processos de uniformização, padronização, ela faz com que essa pessoa saia de uma posição de um indivíduo, de ser humano, e passe a ser entendida como um objeto, como uma coisa. Isso tem a ver com atribuição de número e uma série de outros processos que não respeitam essa dignidade humana da pessoa. E além desse processo, tem um outro atrelado, que é a redução ou a perda da autonomia, que está relacionado à pessoa perder o poder de decisão e de escolha das coisas mais elementares e básicas possíveis, tanto de roupa, alimentação, vestimenta, corte de cabelo, até ações mais que têm um impacto maior na vida, por exemplo, estudar, né? Não é totalmente escolha daquela pessoa se ela vai poder estudar, apesar de ser um direito, né? Como a gente já disse, na prisão as pessoas, elas não perdem apenas a liberdade, elas também têm uma perda muito grande de direitos. E aí é importante pensar que a esse contexto que essas pessoas são submetidas, isso pode durar anos, não é só um mês. Isso pode durar 5, 6, 7, 8 anos. Conheci pessoas que estavam presas há 20 anos, ou até mais, né? E uma vez, por exemplo, eu estava numa unidade, eu falei para uma moça assim, então, para fazer isso, você pega o mouse e movimenta até o X. Aí ela disse, mas o que é mouse? Então, assim, é uma perda mesmo do que está acontecendo fora da cadeia. De não saber, por exemplo, inaugurou uma estação de metrô em Pinheiros. Nossa, em Pinheiros? Aonde?
eu tive muitas conversas assim com elas lá. E aí esse isolamento, esse exílio da própria vida é algo que acontece, que é recorrente em todas as prisões, principalmente para as pessoas que ficam muito mais tempo encarceradas. E aí, a leitura e a escrita, na contramão desses efeitos do aprisionamento, elas pressupõem do leitor e do escritor autonomia, exigem que a pessoa, enquanto ela escreve, ela se coloque na posição de sujeito, ela produza informação, ela produza conhecimento, exige reflexão, exige, enfim, uma série de processos que são totalmente contrários aos efeitos da prisão. Né? Acho que a autonomia, produção de subjetividade, criação, vão totalmente na contramão do que a prisão impõe a essas pessoas. E daí que a gente coloca que esses dois gestos culturais são tão importantes nesse contexto, porque eu acho que é uma possibilidade dessas pessoas retornarem a uma posição de que elas são constantemente retiradas, elas retomarem esse lugar de seres humanos, de produtores, de criadores, de pessoas autônomas, de sujeitos do conhecimento, e uma posição que não só foi negada na prisão, mas foi negada também ao longo de toda a vida, né? Eu estava assistindo uma live ontem, e uma das pessoas perguntou, quem tem o direito de escrever? Quem tem o direito de ler, né? Era essa a temática principal da live, mas eles começaram a discutir também sobre o direito à escrita. Quem tem o direito de escrever, deixar um registro, integrar assim a história, integrar a nossa memória? De quem que é a história que a gente escuta hoje? A gente escuta a história dos homens negros e das mulheres negras que passaram por todos esses... até arrepiei. Todos esses processos de escravização e de marginalização ao longo de todos esses anos na história brasileira, a gente não tem esse registro, a gente não tem essa narrativa. A gente tem a narrativa do branco, a gente tem a narrativa do colonizador. E a prisão, assim, como sendo um lugar de reprodução de todos esses processos de segregação, de punição, de exclusão social, ela repete esse mesmo processo, né? Então, quando a gente pensa, não, a gente vai na prisão, a gente vai levar como proposta, sugerir a essas pessoas, saber do interesse delas, obviamente, né? Se elas estão interessadas em contar a sua própria história, nossa, eu acho que é algo muito forte, assim, delas se colocarem no lugar mesmo de autores da própria história, de ter a possibilidade de repensar o passado, escrever o presente e planejar o futuro. Eu acho que todas essas possibilidades são negadas a essas pessoas. Então, dar para elas o papel e a caneta e dizer, vai, escreve a sua história, eu acho, né? A gente tem essa perspectiva na pesquisa, eu e meu orientador, de que esse é um ato quase que revolucionário. Se não for revolucionário, pelo menos é um posicionamento político muito importante. E a gente chegou a essa temática da escrita de mini biografias, porque ao longo de todas as... Eu comecei a visitar unidades prisionais em 2016. Eu me interessei pelo tema em 2012, mas só em 2016 que eu consegui realmente entrar numa unidade como pesquisadora e tal. E aí, desde essa primeira experiência como pesquisadora, na época eu estava fazendo iniciação científica, até o momento que eu comecei a visitar enquanto agente da pastoral carcerária, né? Todos os diálogos, enfim, todos esses anos, né, como agente da pastoral, eu continuei visitando, né, até a pandemia. E aí, das muitas conversas que eu tive com pessoas diferentes, eu fui percebendo o interesse deles em escrever mesmo a biografia. Eu perguntava, assim, e eles diziam, um dia eu quero escrever um livro, um dia eu quero publicar um livro. Então, essa foi uma temática que eu achei esse foi um gênero, né, que eu achei que seria interessante e que seria uma possibilidade importante para eles, que eu acho que demandaria um certo interesse, né? E aí a gente escolheu essa temática, mas entendendo também que mergulhar em si, que falar de si, das suas próprias dores, ainda assim é um processo muito difícil, é um processo muito doloroso. E aí a gente sempre deixa, né, a possibilidade, deixou, né, a gente ainda não fez isso, né? Mas a gente deixa em aberto, e vai deixar em aberto essa possibilidade para eles, porque a unidade que é escolhida é uma penitenciária masculina. Eles, com X, para eles escolherem se eles têm realmente interesse em falar da própria história em primeira pessoa, ou, sei lá, escolher um personagem fictício e se projetar naquele personagem, colocar um pouco de si, mas também um pouco de ficção.
mas algo que demande deles essa colocação mesmo na posição de sujeitos, né? Que essa produção de subjetividade, que eu acho que é assim, se dá para nascer uma flor no meio desse lodo, né? Como naquele poema do Drummond, mas uma flor nasceu na rua. Se essa flor dá para nascer, eu acho que isso vai ser a partir da produção deles mesmo. Sim. O próprio Racionais cita, né, que até no lixão nasce uma flor, e essa flor pode florescer e vai florescer, com certeza. Leia, A questão da memória coletiva, memória subterrânea, a própria preservação da história. Dentro dessa temática surge a análise do massacre do Carandiru, é isso? Então, alguns dos historiadores, né, dos pesquisadores que têm a memória como temática, um deles é o Pollack, e ele discute uma noção que é a memória oficial versus, entre aspas, a memória subterrânea. O que seria essa memória oficial? Seria o que vem do Estado, o que é a ideologia do Estado, o que é difundido por esses meios oficiais, né? Se a gente for pensar num contexto de dominação, num contexto em que o Estado é autoritário e dominante, a memória oficial vai ser o que ele está difundindo. E aí, como memórias no plural, né? Memórias subterrâneas, ele entende toda uma produção cultural e artística que vá questionar o que está estabelecido por essa memória oficial. E aí, eu fiz um trabalho na universidade em que eu discutia no texto a memória oficial relacionada ao massacre do Carandiru. Assim, foi um trabalho muito breve, e o que eu resolvi focar foi exatamente no que está registrado, para quem é de São Paulo, desculpa, pessoal que é de Ribeirão, mas aqui na capital, no Parque da Juventude, perto do metrô Carandiru, tem o Parque da Juventude, que foi construído em cima da onde era o complexo do Carandiru, né? Após o massacre, enfim, alguns anos depois foi demolido e virou um parque, tem uma biblioteca, uma escola. E aí eu fui até o parque e eu não encontrei nenhuma evidência direta, oficial, assim, nenhum monumento, nada que diretamente falasse sobre o massacre, sobre o que aconteceu ali. Para quem chega em São Paulo, sei lá, e não sabe da história da cidade, ou não sabe da história do massacre, pode ser que se passe por aquele parque e não saiba o que aconteceu ali. Essa memória ela foi apagada propositalmente, né? Acho que nenhum Estado quer carregar nas costas, aliás, o mesmo partido governando há sei lá quantos anos, né? Ninguém quer carregar nas costas esse massacre, né? Então, no parque diretamente não tem uma menção que detalhe o que ocorreu ali ou o que aconteceu. Mas tem um monumento que homenageia o governador do estado na época do massacre, enfim, tem todo um contexto sobre uma fala que ele fez antes do AI-5 ser publicado, e eu acho que eu fiquei bem chocada com essa questão. o monumento, né? Não é coincidência, a mesma o monumento frase chama... proferiu, né? Agora, gente, eu esqueci, mas eu acho que Em Busca da Liberdade, é algo assim, homenageando a liberdade, porque eles fizeram um monumento para homenagear a atitude do então deputado, creio eu, quando ele proferiu um discurso contra o AI-5. E, enfim, ele proferiu um discurso contra o AI-5 e permitiu que acontecesse um massacre, né, anos depois. Mas, enfim, isso é só um detalhe. E aí, esse monumento está lá, e no finalzinho, assim, na última linha, fala que ali, naquele local, estava o Pavilhão 9, né? O Pavilhão 9 não é só o nome da torcida organizada do Corinthians, tá, gente? Também foi o pavilhão, para quem é corintiano, desculpa, eu sou corintiana, também era o pavilhão em que ocorreu, também foi o pavilhão, na verdade, que ocorreu o massacre. E aí essa que é, então, ali no local, né, não estou falando da memória oficial do que foi publicado a respeito, mas sim do que está ali no parque, né, do território mesmo. E aí, quando eu fiz a visita no parque, eu encontrei um painel que foi grafitado,
no mural da escola que tem lá, que é o METEC, e aí são 111 pássaros. E é só isso, são os pássaros, e no final tá o título, né, da obra é 111 pássaros. E também nesse mesmo prédio, na parte de cima, estava escrito pelo fim das prisões. E aí eu comecei a discutir, eu discuti brevemente o que eram esse grafite, essa pichação em relação àquela memória oficial, né? E aí nesse local eu encontrei, assim, um de frente para o outro, assim, literalmente, a memória subterrânea e a memória oficial, assim, explicando de linhas gerais. E aí, quando eu falo da escrita, da escrita das pessoas em privação de liberdade, é a mesma lógica. As pessoas em privação de liberdade, elas estariam nesse local de produção dessas memórias subterrâneas, enquanto que a memória oficial vai ser o que a Secretaria de Segurança Pública ou a Secretaria de Administração Penitenciária, enfim, as pessoas que são delas representantes, falam, narram, descrevem, publicam, mandam no jornal, escrevem nos relatórios a respeito do que é a prisão. Então, essa memória oficial vai dizer dos acessos, das possibilidades que essas pessoas vão ter, enquanto que a escrita das pessoas em privação de liberdade pode, na verdade, contar uma outra história, uma outra perspectiva. E é através dessa perspectiva que questiona, que denuncia, que relata, que fala de si, que a gente pode ter um outro posicionamento que vai ser contrário a isso que é hegemônico, que é autoritário, que está instituído, né? Se a gente quer pensar... se a gente quer questionar e problematizar o que é a prisão, não é a memória oficial que vai dar essas informações, ou pelo menos não de uma maneira que seja completamente baseada no que é a realidade das pessoas que estão em privação de liberdade. Então, eu acho que não só no plano pessoal, a escrita e a leitura na prisão, ela tem um impacto social também. É um registro, é uma narrativa, para nós que estamos aqui, que não vivenciamos essa experiência, do que acontece lá dentro dos muros da prisão. Tem um movimento aí que vai em dois sentidos. Um que é no plano pessoal, que é no plano subjetivo e da pessoa mesmo, que se coloca nessa posição de autor, e uma outra que vai no sentido de tornar isso público, né? Eu acho que é do íntimo para o público mesmo. É uma narrativa... E o Pollack, ele fala muito disso também, quando ele fala sobre a memória oficial e a subterrânea, que a memória subterrânea está sempre ali naquele lugar de uma possibilidade de romper mesmo com esse lugar de sub, né? Com essa perspectiva abafada, né? Dessa perspectiva de quem está sucumbido ali diante de todo esse autoritarismo. Então, eu acho que são possibilidades, assim, muito grandes e potentes, né, dessas pessoas, não só no plano pessoal, mas também como um relato e uma memória para ficar dessas pessoas que têm essas vivências, né? E a gente tem, assim, uma série de livros baseadas exclusivamente na experiência das pessoas que estiveram no Carandiru, algumas que sobreviveram ao massacre, que relatam minimamente o que aconteceu ali, e também de pessoas que tiveram outras experiências com o cárcere, né? De pessoas, enfim, lá da Europa, de brasileiros também. E também tem as músicas nacionais, né? Tem ali um trecho da música que o Jocenir relata um pouco do que ele foi ouvindo das pessoas que estiveram lá, que sabem do que aconteceu, enfim. Eu acho que a gente pode colocar essas memórias subterrâneas como uma fonte muito importante de informação e de narrativas, né? Narrativas que são mais, acho que mais, para mim, são até mais relevantes do que é realmente essa experiência de aprisionamento dessas pessoas. Com certeza, mais real, né? Sim, de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre aquilo, né? Porque uma pessoa que fala que 5 anos de prisão é pouco, é porque ela realmente não sabe o que é uma prisão, né? Acho que as pessoas têm muito essa coisa de, isso aqui no Brasil, a pessoa faz 8 anos de prisão, quando vê, cumpriu 5. Gente, 5 anos de prisão. 5 anos sem poder decidir o mínimo sobre a sua vida, sem poder viver, sem... Leia?
Oi, voltou. Ai, desculpa, eu Certo. não sei o que aconteceu, mas eu saí? Não, não, só deu foi uma breve pausa. Ai, Uma breve desculpa. pausa. Imagina. Enfim, eu acho Então vamos que é lá. importante entender o valor que tem essa produção, né? Acho que, enfim, eu acho muito relevante, assim. Vamos lá. Leia, a questão da biblioteca prisional está prevista em lei, correto? Sim, ela está prevista em lei e só que é aquilo, né? A gente tem a Agora eu lei vou de execuções. começar. Isso, agora eu vou começar o momento sabatina sobre as bibliotecas. Se a questão, né, da biblioteca está descrita em lei, eu vou fazer algumas indagações para você. Ah, pode ser. Toda biblioteca toda biblioteca tem presídio? Tem bibliotecário? Tem política de desenvolvimento de acervo? A biblioteca prisional é um espaço que está no processo de ressignificação? Qual é a realidade das bibliotecas no Brasil? Eu gostaria que você partilhasse um pouquinho sobre as suas experiências ali. Eu li o seu diário de campo, muito rico, muito importante para esse momento, para você contar um pouco mesmo, para a gente tentar buscar entender essa realidade. Bom, vamos por partes. A Biblioteca em Presídio no Brasil, ela está prevista na Lei de Execuções Penais. Eu não vou citar exatamente o artigo, até porque, enfim, não é tão relevante, e também porque eu não sei exatamente os números, assim. Mas ela está prevista na Lei de Execuções Penais como um direito da pessoa que está em privação de liberdade, assim como a escola e uma série de outros direitos de acesso que essas pessoas têm, apesar do aprisionamento. É sempre bom lembrar que não é o que ocorre, mas a pessoa em privação de liberdade, ele está privada apenas do direito de ir e vir. Ela continua tendo direito ao acesso à educação e à cultura, em teoria, né? Apesar de estar privada em liberdade. E aí, a gente tem lá, então, na Lei de Execuções Penais, o artigo 121, se eu não me engano, dotar-se-á todas as unidades de acordo com as possibilidades locais, dotar-se-á cada unidade prisional, enfim, com bibliotecas de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Esse é o texto, assim, é uma linha, e é o que define essa possibilidade. E aí o texto começa com em atendimento às condições locais. Eu não sei, né, estou aqui supondo que as condições locais, as unidades prisionais, não têm essas condições, elas não apresentam essas condições. Eu acho que a biblioteca em presídio, eu acho não, né, a biblioteca em presídio não está instituída em todas as unidades prisionais. A gente tem em torno de 1.400 e ainda não é 1.500, mas é um número próximo, unidades prisionais no todo o país. Em São Paulo são 176, ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de unidades prisionais em São Paulo, que é maior do que muitos estados brasileiros juntos. E o que a gente chama, o que eu chamo de unidade prisional? Penitenciária, centro de detenção provisória, que são CDPs, tem os hospitais, tem o regime disciplinar diferenciado e os CPPs, que são já para quem está no semiaberto, né? E aí, essas unidades, algumas são antigas, outras não têm. As novas que estão sendo construídas, elas até já prevêem a biblioteca como parte da planta, né? Mas muitas não têm. E isso no caso de São Paulo, né? No caso brasileiro, a situação ainda fica um pouco pior, né? A penitenciária que eu visitava, aqui em Santana, a feminina, que é do livro do Drauzio Varela, Prisioneiras, né? É na mesma penitenciária. Ela é da década de 30. Então, assim, não tem itens básicos, assim, energia já é uma situação difícil lá, né? Água aquecida já é por caldeira. E a biblioteca também não está prevista. E, enfim, esse que é o quadro. A gente não tem, então, em todas. E o bibliotecário, ele não é previsto no quadro funcional da prisão. Não existe um bibliotecário no Brasil trabalhando eu fui concursado, sou bibliotecário e trabalho na unidade prisional.
Não existe a previsão desse cargo. A gente tem exemplos pontuais no Amazonas, em Rondônia, de funcionárias que, meio que por desvio de função, começaram como agentes prisionais e, enfim, ao longo da carreira, começaram a se dedicar à educação e à biblioteca. A gente tem o exemplo também do Ciro Monteiro, que quando ele atuava, quando ele trabalhava no sistema prisional, ele também teve essa atuação. Mas, oficialmente, eles eram da segurança, né? Agentes de segurança, desculpa, esqueci o termo. Agentes de segurança penitenciária. E, enfim, o cargo de bibliotecário, então, não está instituído. As bibliotecas não estão em todas as unidades. Responde duas, né? A próxima. Política de desenvolvimento de coleção ou de acervo. Porque, para quem não é da biblioteconomia, basicamente, são diretrizes que vão atribuir de que maneira esse acervo vai ser implementado ao longo dos anos, quais obras vão conter, de acordo com o que os usuários, né, desse serviço demandam, e do que é o objetivo dessa unidade informacional, né? Então, uma biblioteca, sei lá, do curso de cinema, ela vai estar muito voltada, esse acervo vai estar voltado a essas perspectivas, né, a essa temática. Então, nessa política, isso vai ser incluído. E aí é importante pensar, Dani, que para a gente desenvolver uma política de desenvolvimento de coleção, a gente precisa ter verba, planejamento, trabalho continuado, né? E isso é uma coisa que não tem na cadeia, não tem verba destinada, não tem política pública no Brasil que inclua as prisões e as bibliotecas em presídio como parte de um serviço cultural ou educacional a ser oferecido. Então, a gente não tem um repasse, sei lá, do Ministério da Cultura destinado à biblioteca prisional, e nem do Ministério da Educação. Eu estou falando isso dos ministérios porque no Chile, eu fiz uma vez uma pesquisa sobre isso, conversei com umas bibliotecárias e lá estava a biblioteca em presídio como um local a ser atendido por essa política. Então, a gente não tem esse dinheiro chegando, esses funcionários qualificados para exercer essa função, e a gente também não tem continuidade do que é feito. Então, eu fiz um trabalho, tentei começar a catalogar uma biblioteca, a instituir um serviço e a criar uma dinâmica de empréstimo com um diretor que via que a biblioteca naquele local, além de ser um direito, era uma possibilidade legal, bacana, interessante, educativa. Esse diretor, não por acaso, era formado em pedagogia. Então, a gente falava a mesma língua. Só que aí mudou o diretor. E aí o diretor novo, ele falou, não sei se tem necessidade de fazer todo esse trabalho para emprestar, porque era um CDP, né? E aí o empréstimo seria para um raio em que as pessoas em privação de liberdade ficam mais do que 90 dias. Algumas ficam anos lá. E no CDP não tem escola, não tem biblioteca, é o espaço de privação de liberdade de todos os possíveis, é o que tem mais, o que apresenta mais privações, principalmente esse prédio que é antigo, né? Porque ele foi pensado para a pessoa ficar lá 30 dias, não 3 anos. Isso tem impacto até na infraestrutura mesmo, assim, do encanamento não ser preparado para aquele número de pessoas, é uma coisa, assim, bem trágica. E ele falou, a gente tem hoje no raio fixo 200 pessoas. Não precisa ter uma biblioteca para 200 pessoas. E foi assim que o serviço acabou. O que nem tinha começado, porque, enfim, estava em processo de constituição ainda, não continuou porque uma pessoa, que obviamente é a pessoa que tem o poder de decidir o que vai acontecer ali ou não, que é o diretor da unidade, ele não entendia que era importante, não vai ter, acabou. Então, a gente não tem o básico da estrutura para pensar uma política, porque a gente não tem profissional, não tem dinheiro, não tem continuidade e não tem planejamento que integre o serviço da biblioteca com as unidades prisionais ou com os outros setores culturais da cidade, por exemplo. A gente não tem uma integração das bibliotecas em presídio no Brasil com o serviço público de biblioteca que é oferecido no Extramuros. A gente tem uma vinculação entre as escolas, mas a escola nos presídios brasileiros, ela já é parte de uma política voltada exclusivamente para o ensino nesse setor, né, nesse âmbito.
E as bibliotecas ainda não atingiram esse lugar. A gente ainda tem muito para construir nesse sentido. Leia, as meninas já estão me avisando, a Bruna falou que faltam alguns minutinhos aí, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais. Você gostaria de partilhar algo em específico conosco? Nossa, já passou tão rápido. Passou, né, Bom, então? de tanta coisa pra falar. Eu queria só comentar rapidamente do diário de campo que você mencionou. Nessa fase que eu estou da dissertação, né, estou, enfim, no mestrado, produzindo uma dissertação, eu escrevi um relato de uma visita que eu realizei na prisão da penitenciária que eu quero fazer a pesquisa. E aí eu, enfim, escrevi o que foi essa experiência, o contato com essas pessoas que estavam lá em privação de liberdade e como que foi essa experiência. E eu espero que, enfim, já que tem que encerrar, eu espero que essa conversa, apesar de ter sido tão curta e, assim, quase efêmera para mim, né? Que a gente consiga conversar um pouco mais sobre o que vem sendo feito, não só por mim, mas também pelas pessoas que estão no grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Paralelo, Ciro, Amáblia, Raquel, Camila, que a gente possa cada vez mais ter contato, partilhar com vocês, né, com pessoas que não tiveram essa vivência ou não têm essa experiência, que a gente possa cada vez mais ter esse espaço que a biblioteca também, enquanto instituição, né, que a gente já conhece, que está em vários lugares, também se interesse por essas pessoas que estão lá aprisionadas e que entendam que a gente precisa estender esse serviço, a gente tem que estender porque é um direito dessas pessoas, né? Então, que a gente tenha cada vez espaço para falar mais e que a gente possa sempre lembrar que essas pessoas que estão lá encarceradas vão voltar para a sociedade também. Exato. Leia, que pena que tá acabando, Gente, eu estou gente. muito chocada. Também passou muito rápido, muito rápido. Leia, foi um prazer conversar com você. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Emanem gente. A energia melhor maneira de positiva comemorar para a Leia. aniversário. Com certeza. muito obrigada pela partilha, pela doação do seu tempo, pelo processo de construção da sua pesquisa. Agradeço a Carol, Gregório, por nos unir. Nós mulheres Obrigada, negras Carol. Foi o somos melhor potência, encontro. Carol. Com certeza, Carol. Muito obrigada, muito obrigada. Isso é muito importante. Então vamos à finalização. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui nessa atividade e gostaria de lembrar que o projeto Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto continua acontecendo em diversas plataformas e redes sociais da Fundação. No sábado, dia 15, às 16 horas, teremos a segunda parte da oficina Aquarela Iniciante com a Natasha Vidal, maravilhosa, amo a Natasha. A atividade é gratuita e acontecerá no Zoom. O link está no perfil da Fundação. Sigam nossas redes e não percam. É isso, Leia, muito obrigada. Vamos encerrar a nossa transmissão, vamos continuar o nosso caminho, né? Esse canal vai ser mantido. Obrigada mais uma vez, Carol. Obrigada, Fundação. Obrigada a vocês que disponibilizaram o seu tempo, né, para compartilhar conosco também, para estar nessa partilha super importante. É isso. Muito obrigada, Leia. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.